Bom dia, pessoal. Engenheiro Ito, vim trazer para vocês aqui o modelo que foi feito na nossa consultoria, a fim de verificar aqui a estabilidade estrutural de uma estrutura existente, a fim ou não de verificar a capacidade da estrutura para adição de uma nova ponte rolante. Então, no modelo que a gente fez aqui a modelagem, né, dos pilares, ok? A gente fez aqui a viga de rolamento e a ponte rolante, que a gente quis, no caso, adicionar. Para este cálculo aqui, então, a gente posicionou que as vigas da ponte rolante numa posição estratégica. Depois devem ser verificadas em outras posições, com combinações, com hipóteses, perdão, não combináveis, ok? Mas aqui foi um modelo aqui, uma posição estratégica, a princípio, ok? A gente calculou aqui, então, a estrutura, né? Carregou aqui a ponte e verificou que os deslocamentos se estavam aceitáveis ou não, a fim de criar um laudo estrutural, elegendo ou não a estrutura aqui existente para uma nova ponte rolante. Então aqui o que a gente fez foi criar hipóteses adicionais com criações de carregamentos, ok? Com incompatibilidade nesses carregamentos, ou seja, eles não atuam ao mesmo tempo, onde numa mesma hipótese a gente consegue carregar a estrutura N vezes. Então aqui a gente escolheu 3 vezes, né? Então 1 metro, a carga próxima ao apoio, ali próximo ao limite ali da talha, ok? Onde que a talha pega ali, eu pego a 1 metro a carga, a 8,4 que seria o centro, e a 15,8 que seria ali o próximo apoio, né? Então, ó, a gente criou aqui as combinações. Quando tiver carregamento somente na primeira ponte, carregamento somente na segunda ponte, a 8,4, na primeira ponte a 8,4, na primeira ponte a 15,8 e assim por diante. Na ponte 2 a 1 metro, na hipótese 4, na hipótese 5, a carga na ponte 1 a 1 metro, na ponte 2 a 1 metro e assim por diante. Ó. Então, a gente considerou que todas as situações que poderiam acontecer, né, tanto com carregamento somente numa ponte, como na segunda, né, a fim de pegar as envoltórias. Tá. A gente não está dimensionando a ponte rolante, ok? Aqui o software ele calcula para 8.800. Para dimensionar a ponte, a gente teria que fazer as considerações da 8.400, né? Então é possível, sim, pegar aqui algum esforço, algum momento aqui nessas vigas, porém, nada além disso, né? Dimensionar a viga, não. Então, o sistema de ponte rolante é muito mais complexo do que isso, ok? Tem que fazer algumas verificações, fadiga, enfim, etc. Aqui o que a gente fez aqui então? A gente transformou essa carga dinâmica aqui, proveniente da aceleração, desaceleração dessa talha, né? Dessa viga também, em si, que comprimento aqui paralelo à estrutura. Transformou essa carga numa carga pontual, ok? Então, vocês podem ver aqui, a gente transformou, né? Utilizando aqui um coeficiente mágico, né? Anexou a esse peso aqui, o peso próprio da talha, né? Dos equipamentos de içamento, a fim de verificar aqui ou não se a estrutura passasse. Feito aqui o cálculo, ó, deformado, a gente consegue ver aqui as hipóteses atuando de forma simples, né? Então, ó, se eu vir aqui em hipótese simples, a gente consegue ver aqui, ó, a carga a 1 metro, a carga a 8,4, a carga 15,8 na ponte 1 e a mesma verificação, ó, na ponte 2, ok? E essas duas hipóteses, ó, ao mesmo tempo, né? Então, combinações distintas, né? Então, a gente estava a fim de pegar as envoltórias, né? E verificar ou não se a estrutura existente passasse. Então, esse aqui foi um dos casos, né? Então, que tem N casos, né? De situações, de posições, né? Então, aqui foi uma posição estratégica, com a distância mínima aqui entre as pontes, né? Já que tem um carrinho aqui dessa viga aqui da ponte rolante, né? Então, o próprio carrinho aqui já faz aqui
um espaçamento mínimo entre elas. Então aqui a gente modelou uma situação. Então aqui são N situações, né, que a gente colocou aqui no centro, mas poderia ser aqui no canto, enfim. Mas não quer dizer o quê? Que essa mesma hipótese aqui não deveria ter aqui, ok? Então aqui isso foi um dos N casos que a gente tem que fazer aqui quando a gente trabalha com essa situação. A fim aí de estar verificando ou não a capacidade da estrutura. Enfim, se vocês gostaram, caso queiram saber mais, o nosso contato está aí abaixo do vídeo.